Boa noite de sábado para você que está nos acompanhando pela Rede Gesla de televisão. Depois da demissão do autor, depois do fracasso de O Sétimo Guardião, que trouxe muitos problemas tanto para o autor quanto para a Globo, Aguinaldo Silva está de volta à Globo por meio de parceria de contrato por obra para produzir Três Graças, que inicialmente era uma minissérie, mas que se tornou uma novela. A Globo gostou e Aguinaldo Silva vai desenvolver para o horário das 21 horas como substituta de Vale Tudo. Acho que quando a gente olha o retrospecto, Aguinaldo Silva tem uma lista quase que incontável de sucessos dentro da Globo. Sempre tramas muito bem estruturadas sob o ponto de vista até caricato das novelas em muitos momentos, mas sempre um fenômeno de audiência. O Aguinaldo teve alguns problemas de audiência no início dos anos 2000, ou melhor, no final dos anos 90, por conta de um fenômeno chamado Ratinho no SBT, que trouxe para ele muitos problemas com a novela Suave Veneno. Depois vieram adiante outras novelas que foram grandes sucessos depois de novelas mais difíceis do Aguinaldo, como por exemplo Senhora do Destino, que deu muito certo, Duas Caras, que não foi tão sucesso de audiência, mas que eu particularmente gostava muito, Fina Estampa, sucesso na exibição, sucesso na reexibição durante a pandemia, e também teve uma versão internacional, o texto foi comprado, Império em 2014, que chegou a levar o Emmy para casa, né, de melhor novela. Então nós tivemos uma carreira brilhante do Aguinaldo Silva na Globo, com alguns percalços em alguns momentos. Tieta está aí para mostrar que o autor é muito hábil na hora de contar histórias no formato novelesco, e nós temos agora chegamos, depois a O Sétimo Guardião, que foi uma novela muito problemática em vários aspectos, foi um fracasso de audiência, nada comparado ao que é Mania de Você hoje, mas foi um fracasso de audiência e teve muitas dificuldades naquele momento. Logo depois, Aguinaldo Silva foi desligado da Globo e agora retorna para esse contrato por obra e, segundo ele, com uma novela na velocidade da rede vizinha. Ele não tem mais aquela enrolação de grandes cafés da manhã, de grandes situações. O Aguinaldo Silva, eu li o livro dele, Meu Passado Me Perdoa, inclusive recomendo a todos que gostam de televisão que leiam esse livro, porque é muito interessante ver a cabeça de um novelista, escrita por ele próprio, né? Ele traz muito sobre a sua maneira de escrever, a maneira com que a vida dele serviu como base também para vários momentos de novela, e essa criação do Aguinaldo Silva é algo que eu acho que fazia falta na televisão aberta. Ele é um discípulo, né, de Dias Gomes, na questão do realismo fantástico, do Cadeirudo, da Mulher de Branco, tantas figuras mitológicas das nossas novelas que fizeram parte da trajetória do Aguinaldo Silva, e nós temos agora essa oportunidade de, em Três Graças, nós termos uma outra pegada. Eu acho que um dos problemas, inclusive, de O Sétimo Guardião é que era uma novela com realismo fantástico demais. O Aguinaldo Silva coloca no livro dele que a direção levou muito a sério esse aspecto do realismo fantástico e pouco o da história da novela. Eu acho que foi uma conjunção de problemas, nós temos muitas coisas ali que foram problemáticas dentro dessa novela, mas o fato a nova trama de Três Graças é mais interessante do ponto de vista, para mim, dramatúrgico mesmo. O Aguinaldo Silva deu várias entrevistas essa semana, incluindo ao F5 da Folha, né, e trouxe vários elementos importantes. Aqui temos a imagem de Aguinaldo Silva dando uma entrevista ainda para o A Noite é Nossa, né, com o glorioso Geraldo Luiz ainda na Record, e aqui na telinha nós temos o seguinte texto: de volta à Globo, Aguinaldo Silva fala sobre nova novela e admite ciúmes de Vale Tudo. O autor está escrevendo Três Graças, cuja estreia está prevista para 20 de outubro, no horário das 9. Né? A matéria é do João Paulo Del Santo, dizendo o seguinte: às voltas com uma nova novela na Globo, a trama chamada de Três Graças tem previsão de estreia para 20 de outubro às 21 horas. Aguinaldo Silva, de 81 anos, que vitalidade para escrever, né? Eu gosto muito de ver esses veteranos trabalhando porque me vejo nessa posição. Deu detalhes do projeto e abriu o jogo sobre as suas expectativas para o remake de Vale Tudo.
cujo original ele escreveu com Gilberto Braga e Leonor Báceres. Escrevi a sinopse de Três Graças na pandemia. Originalmente era uma minissérie, diz o Aguinaldo Silva. Girava em torno do roubo de um cofre. Depois achei que daria uma novela. Chamei duas pessoas como coautores, Zé da Silva e Virgílio Silva. Criamos a partir daí uma nova sinopse. Através de um agente, mandei para a Globo. Ficou lá um bom tempo sem que eu tivesse resposta. Depois de quase um ano, fizeram contato comigo e disseram que tinham gostado muito, perguntando se eu poderia escrever o primeiro capítulo. Escrevi, eles também gostaram e pediram mais 5. Por aí foi. Assinamos o contrato e estamos os 3 a trabalhar, contou o escritor à coluna Play do jornal O Globo. Vale também destacar que esse é o novo estilo de aprovação de sinopse da Globo, tá? É aprovar um capítulo, daí escrever mais 5, e aí depois de várias etapas, aí a Globo faz a contratação efetiva do autor para esse momento. Isso que tem causado muita revolta em muitos autores também, né? O glorioso Aguinaldo Silva segue dizendo que ele trouxe, né, uma revelação importante sobre a questão da inspiração para essa novela, né? Eu era meio obcecado por essa história há muitos anos. Por causa de uma novela que eu ia escrever ou estava escrevendo, fui fazer pesquisa na maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca. Quando cheguei lá, havia uma fila de grávidas esperando atendimento. Percebi que a maioria não tinha 18 anos. Fiquei chocado. Pensei em um dia escrever sobre pessoas que engravidam muito cedo de homens que não assumem a responsabilidade. A ideia ficou guardada no meu cofre de futuras histórias. Até que saiu agora. A novela tem uma linguagem bastante popular. Isso me agrada demais, vindo já de um autor que sabe escrever trama popular. E eu acho que a gente tinha, no horário das 9, um único autor agora, nesse momento, aliás, 2 autores, que souberam escrever histórias populares no decorrer da sua carreira. Valcir Carrasco e a Glória Pérez, né? Glória Pérez também teve um erro grande com Travessia. João Emanuel Carneiro é um excelente contador de histórias, mas não tem ido bem nas últimas novelas que tem feito, né? Para o horário das 9. No caso de Todas as Flores, foi um sucesso pós 21 horas. Mania de Você é uma das piores novelas no sentido de audiência e de aceitação de público e crítica desde sempre, né? É uma novela que já bateu vários recordes de derrota. E antes disso ele tinha feito Segundo Sol, que eu particularmente gosto muito, mas também não foi muito aprovada na época. O Aguinaldo Silva retorna com essa linguagem popular para as 21 horas e que eu acho absurdamente importante, muito importante, né? Temos também, então, o Aguinaldo chegando falando o seguinte: Três Graças vai passar numa comunidade fictícia que já usei em Duas Caras, a Portelinha, no subúrbio do Rio. Isso pra mim já traz um elemento interessante. Não foi uma novela de tanto sucesso, mas quem não lembra da Silvia, da Aline Moraes, né? Quem não lembra de Marconi Ferraço e Maria Paula, Dalton Vig e Marjorie Stiano? Grandes figuras, Alzira, que era a Flávia Alessandra, Juvenal, Antena, Antônio Fagundes, né? Quanta gente boa tinha ali. Como toda novela, temos o núcleo das pessoas mais carentes, as nossas heroínas, e o núcleo do qual elas dependem financeiramente, que as emprega. Há um certo embate entre as ambições de uns e as carências de outros, coisas que a gente já viu muito e muito nas novelas do Aguinaldo Silva. No papo, Aguinaldo negou que o folhetim já tenha nomes escalados para o elenco. Tenho atores com quem gosto de trabalhar, mas não escrevo para eles. Depois é que penso, isso seria bom para fulano ou beltrano. Na escalação, há 3 fatores importantes: autor, diretor e emissora. Elenco tem que ser formado em função dessas 3 criaturas. Não sei de onde saiu uma história sobre o convite ao José Maier. Eu sei que ele não quer trabalhar. Não fiz convite nenhum. Nem para ele, nem para Beth Faria. Estou preocupado em escrever. Houve época em que autores escalavam. Agora, muito justamente, é o trabalho de uma equipe, disse o nosso querido Aguinaldo Silva, e eu acho que é fato. Outra coisa que eu acho que é fato é que o Aguinaldo Silva ele conta muito no livro dele, Meu Passado Me Perdoa, sobre como ele sempre se adaptou de certa forma às necessidades do que a Globo pedia para ele. Tieta ele escreveu muito rapidamente, né, muito rapidamente. Teve outras novelas que foram pedidas a toque de caixa, houve também uma... Em Império, por exemplo, a troca da Drica Moraes pela Marjorie Stiano às pressas, e ele soube fazer aquilo ali de um jeito que o público abraçou, no fim das contas.
né? Então tem muito disso no Agnaldo Silva. Ele falou também sobre a volta à Globo e disse que deixou claro que sua saída da Globo em 2020 é uma questão superada. Abre aspas, as pessoas que comandavam o processo que resultou no meu afastamento, por uma dessas ironias do destino, 3 meses depois também estavam afastadas, diz o Agnaldo Silva. Sempre disse que não tinha mágoa da Globo. Pelo contrário, devo muito. E ela também me deve. Estamos empatados e seremos felizes para sempre, completou o autor. Também reconheceu os erros de O Sétimo Guardião, sua última novela na emissora. Eu assumo sem problemas que uma parte do que não deu certo foi responsabilidade minha. Várias coisas não funcionaram. Havia um clima interno de bastidores que não era bom. Quando o clima não é bom, não adianta, diz o Agnaldo Silva. Sobre a releitura de Vale Tudo, ele não escondeu os ciúmes. É complicado falar porque sou completamente apaixonado por Vale Tudo. Foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Tudo dava certo, não vou negar. Como o único autor vivo da novela, tenho certo ciúme, mas estou com expectativas, quero ver porque, é claro, é outra época. Outros tempos, outros costumes. Evidentemente, não pode ser exatamente como foi naquele momento, mas é uma grande história. Certamente a Manuela vai fazer um trabalho incrível. Estou querendo ver, com ciúmes, mas estou. Ela não chegou a me procurar e acho que fez bem. É a versão dela, disse o Agnaldo. E falou também que não faria remakes. Você vê, Tieta, de 89, está no ar agora, e as pessoas estão amarradas na TV à tarde para assistir. A novela acontece naquele momento. É uma coisa mágica. Funciona ou não? Fico com medo de ver remakes por causa disso, porque aí já não é mais aquela novela, é outra. Tem outro elenco, outra direção, outro tom. Vou ser bem sincero, não sou fã de remakes, mas eles são feitos e funcionam, disse aqui o glorioso Agnaldo Silva. E de novo, ele traz uma visão, a própria Manuela Dias reagindo a essa entrevista, também rasgou elogios ao Agnaldo Silva, acho que faltou aquele contato inicial só para... Não para pedir a bênção especificamente, mas acho que para ter um contato inicial da nova autora de Vale Tudo com o antigo autor, né? Mas enfim, eu acho que é um acerto da Globo, o retorno do Agnaldo Silva, para tentar resgatar esse público que a Globo perdeu no decorrer dos anos. E eu acho que esse é um ponto que precisa ser exaltado, e eu torço muito, porque eu acho que Agnaldo Silva foi um dos grandes novelistas populares, né, de uma época em que a Globo tinha 6 ou 7 autores no horário das 9 que eram muito claros pelo seu gênero, né, pelo seu gênero na hora de escrever, pela maneira de escrever, pela abordagem utilizada em cada história. Então eu acho que a volta do Agnaldo Silva nessa matéria... Nossa, hoje tá difícil minha dicção, hein, e minha articulação. Essa volta do Agnaldo Silva em matéria de conquista para ele e para a Globo é muito grande, e eu acho que vai ser muito positivo esse retorno, porque é um resgate do que a Globo já fez de melhor em novelas. Segue o legalzinho na programação. Às 18h40, obrigado a você que acompanha a Rede Gesla de televisão. Deixa o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, ajude o nosso trabalho. Vamos agora falar a respeito de Força de Mulher, que tem conseguido alcançar índices cada vez mais avançados de audiência dentro da programação da Record. E vai terminar dentro da emissora e entregar para a iludida, traicionada, como uma das grandes audiências de novelas não brasileiras dentro da Record. Nesse sentido, a gente vai ver agora de que maneira essa novela entra muito nessa discussão que a gente coloca também Beleza Fatal, outras novelas que têm conseguido ganhar a atenção do público brasileiro de uma forma geral, em detrimento do que está acontecendo com a crise da dramaturgia da Globo, que está posta, né? Está posta. A expectativa sobre Vale Tudo é gigantesca, justamente para tentar recuperar esse prestígio junto ao público, né? Principalmente junto ao público. A crítica pode criticar o quanto for, né? Eu sempre falo muito aqui o quanto se senta o cacete nas novelas do Valcir Carrasco, só que ele escreve para o público, ele não escreve para a crítica, né? E eu acho que é o correto. O público tem que abraçar a novela. Silvio de Abreu já dizia isso, a novela tem que ser sucesso. E eu acredito nisso. Eu acredito que se faz isso quando você consegue alcançar vários segmentos do público, que é o que o Boni também tentava fazer e emplacou diversos sucessos com os seus autores muito talentosos sempre do lado. Bom, vamos falar então sobre Força de Mulher, porque tem uma informação bem interessante aqui do Notícias da TV. Notícias da TV trouxe aqui a matéria do Daniel Farad, dizendo o seguinte:
Força de Mulher conquista público que a Globo perdeu nos últimos anos. Então vamos lá. Força de Mulher está chamando a atenção de um público que, nos últimos anos, virou as costas não só para a Globo, como também para a TV aberta como um todo, diz aqui o glorioso Daniel Farad, né? A novela turca, que elevou os índices da Record, vai excepcionalmente bem entre as classes sociais com maior poder aquisitivo. Lembra que eu falei sobre isso também, sobre o Thiago Leifert e o futebol no SBT? As quais vêm cada vez mais migrando para o streaming recentemente. Um levantamento obtido com exclusividade pelo Notícias da TV traça o perfil de quem acompanha a produção desde a estreia em 29 de agosto até 12 de fevereiro. 32% dos telespectadores são da classe AB, ou seja, gente que tem plena condição de assinar streaming. Seguida pela C2, dos que ascenderam recentemente à classe média, com 31%. Isso é um dado muito interessante. A C1, classe média tradicional, representa 23% dos espectadores. E por fim, estão as classes D e E, com 14%. Ou seja, o público que acompanha a novela da Record também tem mais poder aquisitivo, né? Ou seja, como eu falei antes, poderia estar assistindo streaming e está assistindo novela na Record. Isso é um dado impressionante. Isso é um dado muito importante para a gente olhar, para a gente observar a partir daqui. Porque isso me lembra muito que o Boni falou na entrevista para o Maurício Meirelles no Achismos, em que ele fala sobre o seguinte: bom, o streaming vai oferecer um excelente conteúdo, mas você tem que pagar por ele. Se a TV aberta oferecer um excelente conteúdo de graça, as pessoas vão assistir. É importante olhar para isso, né? Ainda mais cruzando com esse dado aqui. Os números se referem, claro, à Grande São Paulo. Como o colunista Daniel Castro já tinha mostrado, a Globo vem gradativamente perdendo sua competitividade no segmento com maior poder de consumo. A participação dos mais ricos, classes A e B, que era de 6,8 pontos no PNT, painel nacional de televisão, caiu para 5,5 em 2022, encolhendo para 4,9 em 2023. Os dados ainda mostram que Força de Mulher representa também uma pedra no sapato de A Caverna Encantada. Apesar do forte apelo infanto-juvenil, o folhetim do SBT vai particularmente bem entre mulheres com mais de 60 anos, as quais também são as principais espectadoras da história de Bahar, a história de Força de Mulher. O público feminino representa 66% da audiência da novela turca, assim como os mais velhos, 60 anos ou mais, que chegam a 39%. Em seguida estão entre os que estão entre 35 e 49 anos, com 22%, e os entre 25 a 39, acredito, com 21%. Né? 21%, 25 a 34 talvez, com 21%. Tem um erro aqui no texto do Daniel Farad. Até sua 29ª Força de Mulher está com 7,3 de média na capital paulista. O número representa uma alta de 18,8% em relação à Rainha da Pérsia, que é uma novela da Record, que já tinha elevado o horário em relação às temporadas inéditas de Reis, com 6,1%. Então, esses são os números que impressionam de Força de Mulher, e principalmente, eu acho que o principal ponto é esse. É uma novela com apelo de novela. E uma novela turca que aprendeu muito com as novelas brasileiras dos áureos tempos. Então eu acho que falta um pouco esse olhar. Beleza Fatal vai ampliar essa discussão também, porque tem ido muito bem dentro do streaming. Vamos ver como é que vai ser a maneira da novela na Band, qual é que vai ser a reação da novela na Band, como é que o público vai receber isso na Band. Lembrando que a Band vai usar a Beleza Fatal para começar essa faixa das 20h30 com a novela. Parece que logo depois vem Café com Aroma de Mulher, versão da Netflix, que vamos ver também ali. Aliás, a versão é da Netflix, se eu não me engano, né? Que vai seguir esse horário para depois receber Romaria de Jaime Monjardim. A gente vai acompanhar tudo isso e muito mais. Segue o legalzinho agora com a participação de vocês. 18h46, você que acompanha também a gente na reprise, obrigado pela companhia e deixe o seu like. Este é o Legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua participação por aqui.
Vamos aqui a quem está comentando na nossa transmissão ao vivo, pessoal que está seguindo aqui a Rede Gesla de televisão e trazendo a sua percepção sobre cada um dos nossos produtos por aqui. Já tivemos hoje legalzinho, já tivemos BBB 25 na Rede Gesla, já tivemos várias questões importantes aí nessa sequência. Vamos lá porque temos aqui a Ana Paula com a gente, torcendo pela Acerte ou Caia amanhã. Gustavo Henrique, acho que vai ser Três Graças, vai ser um novelão, né? Jefferson dizendo: eu prefiro não criar grandes expectativas sobre esse retorno do Aguinaldo, acho muito justa essa volta, mas se até grandes autores têm falhado em seus últimos trabalhos, pode ocorrer o mesmo com ele. Não há dúvida, pode acontecer mesmo, né? Quem mais? O Gustavo Henrique, legal essa vinheta do legalzinho, tá certo. Quem mais? O Suave Veneno, diz a Ana Paula, me lembro da paródia do Cacete Planeta, era Suado Veneno, é verdade. Também tinha Senhora do Destino, era Senhora pro Intestino. Farinha do Karma, é verdade, tinha muito disso. Cacete Planeta fazia paródias na época muito interessantes das novelas. Gui Lima conosco, boa noite Júnior a todos, torço para que dê certo, mas é inegável que o Aguinaldo terá que justificar esse retorno para além das reprises bem-sucedidas. E eu acho que a história de Três Graças, que é a história de uma mãe, de uma avó, de uma mãe e uma filha que engravidaram na adolescência, vai mais para essa linha das novelas do Aguinaldo, como foi Senhora do Destino, por exemplo, na coisa do conflito familiar, e claro, com outros elementos no meio, mas do conflito familiar de uma forma central e trazido de uma maneira mais lúdica. Eu acho que isso pode trazer mais frutos para ele nesse retorno. Acho que o Sétimo Guardião era muito problemática por conta de não ter nem isso muito claro na trama. Pelo menos era a minha sensação, né? Vamos lá, o Cides José: Futebol Clube na Record é líder nesse domingo ao vivo, tá certo. Jefferson Barros conosco, acho muito interessante ver o Aguinaldo Silva tentando reinventar seu próprio estilo. Porém, será que o público quer ver um Aguinaldo Silva reinventado, escrevendo em ritmo de stories? Eu não sei, viu, Jeff? Não sei se é isso, mas eu acho que o que ele quer dizer é colocar a novela dele numa velocidade um pouco mais rápida, mas seguindo sendo a sua novela, o seu estilo de fazer novela. Eu acho que o que a gente não vai ter mais é aquelas cenas muito longas de café da manhã, muito longas de jantar e tudo mais. Tudo isso eu acho que são elementos importantes para que a novela ganhe o próprio ritmo e tenha uma outra história, né? Uma outra forma de contar a história, mas tendo essa capacidade. Ele acompanhou muitas séries durante a pandemia, ele vê a velocidade do TikTok, é um autor com 81 anos que está olhando para isso para escrever uma trama moderna. Então, se ele acertar, a gente tem ali uma receita nova, de novo inventada pelo Aguinaldo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Guilherme Lima: hoje eu vi 20 minutos de história de amor, não estou acompanhando nem conheço a fundo, mas logo entendi o motivo do sucesso. Eu que nem sabia de nada, me vi vidrado. Texto, elenco e ritmo ótimos. Eu confesso que eu não acompanho muito de história de amor, não é uma novela que me atrai inicialmente, mas é uma novela do Maneco, né? É aquela coisa, o Maneco sempre falou muito sobre, e eu falei lá no Vanucci essa semana, fui trucidado pela crítica, porque eu falei que eu não sou tão fã das novelas do Maneco, mas, de novo, eu respeito demais o trabalho dele, porque eu sei que ele sabe fazer isso de um estilo muito único, o texto do Manuel Carlos. E acho que o que ele fala nas entrevistas, e falou em muitos momentos, é que uma novela se começa assim: a vizinha entra na casa da outra vizinha e pergunta uma coisa, e aí ela responde, aí pergunta do marido, aí pergunta do filho, e assim nasce uma novela. E eu acho que é desse jeito que o Manuel faz, de fato, né? Tem muito disso. A Ana Paula trazendo aqui o glorioso... a trilha de abertura de Duas Caras, né? Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segurou o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada. Adorava. Que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude. Maravilhoso, maravilhoso. Jefferson Barros dizendo: sim, Guilherme, História de Amor, ironicamente, é uma novela que faz total jus ao nome e por isso dá tão certo. Inclusive, atualmente, vide o sucesso das suas reprises, né? Posicionamento extremamente sensato do Aguinaldo sobre Vale Tudo. Não será a mesma novela, porque não tem como ser. É outra época, outro elenco, outro autor, um momento totalmente diferente. Pois é, só que aí o público vai sentir isso, né? O público vai ter essa comparação. É inevitável. Então esse é o problema do remake, na minha visão, assim. Tem muito disso.
Chaparron tá dizendo que Força de Mulher estreou em 29 de julho, tá certo. O Noveleiro dizendo, oi, você já chegou a ver alguma coisa de novela bíblica? Parabéns pelo canal. Ô Noveleiro, grande abraço pra você, obrigado pela companhia. Manda o nome aí pra poder mandar um abraço. De novela bíblica, eu confesso que não é um segmento que me atraiu muito a assistir, não sou um consumidor do gênero, mas eu acho que a Record fez coisas muito bem feitas nesse sentido. Os 10 Mandamentos que o diga, né? Teve, e as outras produções também, do ponto de vista estético, do ponto de vista de entrega de conteúdo, a Record fez novelas com a qualidade de imagem da Globo, com a qualidade de cinema em alguns momentos. Os 10 Mandamentos é um sucesso aqui e fora do Brasil, também muito por essa questão, né? Deixa eu ver aqui. Jonielton dizendo boa noite, cheguei agora. O Chaparrão corrigindo aqui que a paródia do Cacete Planeta era Suado Moreno em 99, tá certo? Só espero que Três Graças não seja outra fina estampa, diz aqui o Tassiano Oliveira. Eu acho que, Tassiano, se for parecido com Fina Estampa, em alguns aspectos, vai ser sucesso. Porque tinha ali um embate entre vilã e mocinha. Era muito claro. E uma personagem feminina muito forte. Depois ele conseguiu fazer isso com o Comendador também, né? Mas sempre foram personagens femininas muito fortes nas novelas do Aguinaldo. E a gente vai ver o que vem por aí, né? Eu tô muito curioso para ver o que vem pela frente. Tassiano Oliveira, será que em Três Graças o Aguinaldo vai cometer o mesmo erro do João Emanuel Carneiro que fez com Mania de Você, com essa coisa de imitar séries? Olha, eu, Tassiano, honestamente não acho que o João Emanuel Carneiro tentou imitar séries em Mania de Você. Eu acho que ele tentou fazer uma trama que fosse muito acelerada, simplesmente muito acelerada. E aí faltou contexto em muitos momentos. Acho que essa é a minha percepção a respeito de Gloriosa Mania de Você. Eu acho que linguagem de série que o João Emanuel Carneiro fez foi em Todas as Flores, um pouco mais, e em A Regra do Jogo. Lembra que os capítulos tinham nome, né, naquela época. E foram novelas que não agradaram tanto, quer dizer, Todas as Flores agradou, mas o final a galera não gostou, né? E teve outras questões que foram adiante ali, tendo problemas. Mas Regra do Jogo, por exemplo, foi uma novela que foi muito rejeitada por conta, acho que um pouco da vibe série, né? De novo, eu acho que o Aguinaldo, eu tô curioso pra ver o Aguinaldo fazer uma novela que seja mais cotidiana, menos fantasiosa. O negócio dos Guardiões lá era muito fantasioso. Me afastou, inclusive, na época de assistir a novela. E a novela anterior do Aguinaldo era Império, né? Que foi um novelão, uma novelaça, né? Então eu acho que vem pela frente uma novela do clássico Aguinaldo Silva com uma outra leitura. Vamos ver o que vem pela frente. Eu tô muito curioso. Quero muito que dê certo essa do Aguinaldo, quero muito que dê certo a da Glória Pérez. Eu sou apaixonado por algumas novelas da Glória Pérez, assim, de lembrar disso de vez em quando, assim, ao léu, à toa, entendeu? Eu tô à toa ali pensando em algumas outras coisas e tal. Eu lembro de uma cena do Clone, por exemplo. É uma autora que eu gosto muito. Henrique Santos, olá Henrique, obrigado pela companhia, viu? Vocês todos que estão acompanhando, fiquem conosco, comentem por aqui, segue o legalzinho na programação da Rede Guesla. Estamos de volta, agora 18 horas e 54 minutos, este é o Legalzinho, programação da Rede Guesla, você que está no modo reprise também, obrigado pela companhia, obrigado pela moral aqui no nosso glorioso Legalzinho. Não se esqueça de deixar seu like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Guesla. Apoie a Rede Guesla, apoie o nosso trabalho, estamos juntos mais uma vez por aqui, deixa eu largar minha água. E agora sim, vamos começar o terceiro assunto, que é o seguinte. Temos, né, a especulação de Boninho no SBT. Temos a especulação do Boninho no SBT já há bastante tempo, né? E agora parece que a coisa começa a tomar um pouco mais de forma. A gente teve matéria do Flávio Rico falando a respeito do quanto, né, tem esse interesse. Há também, segundo o Flávio Rico, um esvaziamento de alguns estúdios, porque o Boninho não será um contratado do SBT. Ele utilizará os estúdios do SBT para fazer outras produções da sua produtora junto com o Júlio Casares e ainda fará
provavelmente um reality no SBT, provavelmente a Casa dos Vilões. Patrícia Bravanel soltou isso um pouco no programa Silvio Santos, a gente viu isso acontecer também, tivemos diversos momentos em que foi ventilado sobre isso, mas parece que há mais estúdios sendo liberados para que o Boninho possa trabalhar com a sua produtora dentro do SBT, inclusive produzindo para outras emissoras, para outros projetos, para o streaming, quem sabe. Isso também vai ser útil para o SBT, porque o SBT hoje concentra grande parte dos seus programas em um único estúdio, sendo que tem, sei lá, 10, 12, eu acho. Né? Então, também dilui o custo do SBT, porque grande parte da produção está sendo feita no mesmo lugar, e assim o SBT aluga esses estúdios para um profissional da capacidade, do talento do Boninho, para conseguir também diluir seu custo, sai todo mundo ganhando. Hoje na televisão a gente vê cada vez essas parcerias ganha-ganha entre as emissoras, né? Tem acontecido muito. Então, nós vamos olhar aqui agora para essa matéria, eu tô pegando aqui do Fuxico, que tá buscando também dentro da matéria do Flávio Rico, para a gente poder trazer para vocês. O Luigi Civali, que escreveu essa matéria no Fuxico, e fala o seguinte: ainda não se sabe 100% a data confirmada, mas a presença de Boninho no SBT é esperada na próxima semana. O dia 20 de fevereiro, quinta-feira, seria o tal Dia B. É por isso, essa é uma expectativa já esperada diante dos rumores de 3 projetos do ex-diretor da Globo para a emissora por meio da sua produtora com Júlio Casares, o presidente do São Paulo, que também já foi do alto escalão da Globo. Em notícia dada em primeira mão pelo Flávio Rico e confirmada por fontes do Fuxico, o SBT já está preparando o Dia B, quando o Boninho começa efetivamente a implementar seus projetos que englobam realities e uma novela. Atenção, hein? Uma reorganização dos estúdios, por exemplo, já movimenta a emissora e movimenta os funcionários, que estão prevendo uma baguncinha boa diante da chegada do Big Boss, que já sabemos que está indo então para lá, né? Vale lembrar que Boninho deixou a Globo no final de 2024 e uma visita às dependências do SBT aumentaram as expectativas, os rumores, né, de uma forma geral, principalmente dos fãs de reality, sobre o que vem por aí. O fato do BBB 25 ainda não ter engrenado após um mês no ar faz com que o público fique com ainda mais curiosidade sobre o que o diretor vai fazer por lá. Mas, de novo, eu sou muito crítico de quem fala que o Boninho faz muita falta no BBB. O Rodrigo Dourado trabalhou com ele durante 24 edições. Ele está plenamente preparado. O problema foi a seleção de elenco. Foi um problema gigante a seleção de elenco, né? Mas o fato é que eu não acho que o Boninho faça falta mais no BBB, de alguns pontos de vista, porque ele é um profissional que já deixou tudo montado e preparado ali, e agora é só tocar aquilo que foi feito junto com o Dourado, que também trabalhou muito por isso, né? Então, acho que é uma outra visão. Temos então também outra informação, né, que é o agravante que aguçou a ansiedade dos fãs foi o fato de Patrícia Bravanel ter dito durante o programa Silvio Santos que o SBT faria um reality show em breve. Muita gente cogita que seja algo nos moldes da Casa dos Vilões, onde haveria reunião só de grandes personagens de outros realities reunidos em um só. No entanto, são só rumores. Sabe-se também que Boninho e Ana Furtado estão reformando um apartamento em São Paulo, ou seja, há planos de que as estadias pela capital paulista sejam maiores do que em outras oportunidades. Isso a gente já viu também em outros momentos ser levantado e tudo mais. De novo, eu acho que o Boninho é uma contratação, a parceria, não é uma contratação, mas é uma parceria muito importante para essa fase do SBT, que está muito diferente. O SBT não é mais o SBT do Silvio Santos. Isso pode ser bom em algum momento, por enquanto não está sendo, mas pode ser bom em algum momento. E essa chegada do Boninho com esses produtos diferentes, entregando através da sua produtora para o SBT, e o SBT também entregando parte dos estúdios para a utilização de outros projetos, quem sabe, é importante para a gente ter um futuro, mais um fôlego para a TV aberta, que eu acho que o Boninho pode conseguir. Eu acredito que o Boninho pode conseguir daqui para frente. Vamos ver o que vem por aí, mas eu acho que eu acredito muito nessa parceria. Eu acho que pode dar uma sacudida boa no SBT. Tem ali figuras, né? A gente vai ter amanhã Thiago Leifert e André Marques no jogo das 3 pistas, né? Então, são elementos muito importantes que a gente vai vendo acontecer no SBT, e eu espero que o Boninho consiga implementar um novo SBT com o DNA Silvio Santos, que é indissociável da emissora. Vamos ver o que vem pela frente. Segue o legalzinho na nossa programação. Em Brasília, 19 horas, estamos chegando com o legalzinho. Por que não dejas el like? Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like, que solamente en el olvido es realmente una maldad.
no dejas el like, no dejas el like. Me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like. ¿Por qué no dejas el like? Deixe o seu like por aqui, participe conosco, tá? Último assunto do nosso legalzinho de hoje é uma matéria do patrão Vanucci, inclusive eu estou lá hoje na edição do Revista de Sábado, para quem não viu. É uma matéria do Vanucci que fala o seguinte lá no canal do Vanucci, canaldovanucci.com.br, que traz um título impactante, né? E que eu acho que é bem a realidade, de fato, do que a gente está vendo nesse sentido, né? Temos aqui a informação, além do Boninho do SBT, temos a informação, e o Vanucci traz esse destaque, que ninguém duvida que o SBT já não é mais o mesmo. A demissão do Lucas Gentil, um dos grandes executivos de alto escalão do SBT, é mais um sinal que a ordem no SBT é formar novas equipes, né? Tá aí a imagem agora do Lucas Gentil, que foi demitido nessa semana e que era um homem de confiança da Daniela Berutti, que trabalhou com ela quando ela implementou, inclusive era uma informação que eu tinha esquecido, viu? A Daniela Berutti foi uma das implementadoras do Ídolos no Brasil, lá em 2007, dentro do SBT. Então, ele foi um parceiro dela nesse projeto, era um homem de confiança da Daniela Berutti, e nós temos aqui a informação, então o texto do José Armando Vanucci, que a gente vai trazer para vocês agora. A saída de Lucas Gentil do SBT se transformou no principal assunto nos corredores da emissora. Para muitos, sinal de uma nova realidade. Nas conversas entre funcionários, muito comum ouvir que a nova estrutura da empresa contará muito pouco com o que existia até então. Abre aspas, diz a fonte. Se o Lucas, que era tão próximo da Daniela, não resistiu, o que será de quem passa longe da linha de poder? Indagou uma fonte do canal do Vanucci. Além disso, entende-se que há novos gestores no artístico, programação, produção e conteúdo, e natural que montem suas equipes de confiança, diz aqui a matéria do canal do Vanucci. Para bom entendedor, o SBT tem um novo olhar para os desafios que surgiram para a retomada da posição de mercado. O SBT quer ser o segundo colocado, a gente já vem discutindo isso há bastante tempo por aqui. Segue o Vanucci. Nos últimos anos, a emissora registrou uma constante redução de audiência que a colocou mais distante da Record e mais próxima da Band. E é fato, hoje o SBT precisa disputar audiência com a Band, né? O alto comando quer frear essa queda e começar a investir numa nova grade capaz de competir com suas concorrentes diretas, mas com novos diretores, nada mais compreensível que renovação de equipe. Aos poucos, 2 gerações saem do SBT. Desde agosto de 23, o SBT vem demitindo executivos que marcaram época na emissora e principalmente estiveram com Silvio Santos. Fernando Pelégio foi o primeiro a sair, depois Murilo Fraga, Richard Van Esch e Rafael Larena, esses 2 últimos assessores diretos do Silvio Santos, deixaram a emissora. No ano passado houve o corte de Luciana Valério, do Comercial, né, sob a alegação de reposicionamento do setor. O SBT também demitiu diretores que estiveram à frente das suas principais atrações. Ariel Jacobowitz, que dirigiu Eliana e também Hebe, né, Carlos Aleixo e Gustavo Vaccari saíram da emissora, mesmo com currículos marcados por sucessos em outros tempos. Além disso, houve mudança na direção de jornalismo e nas principais chefias do departamento. Nos bastidores do Anhanguera, há quem aposte que outros ajustes, mesmo com novos investimentos na TV aberta e no SBT. O fato é que já existe a compreensão de que os tempos são outros, assim como as chefias e o poder. As cobranças chegam de outras formas, com novas metas, novos desafios e apostas. A atual organização administrativa aponta para isso, é isso que traz o Vanucci sobre este momento do SBT. E de fato, assim, eu acho que, de novo, eu sempre serei aqui uma pessoa que vai trazer o quanto eu admiro a Daniela Berutti pela coragem que ela teve em 2024 de apostar. Ela apostou tudo. A gente teve um período ali de 10, 15 anos com o Fernando Pelégio e o Silvio Santos que se pensou em fazer uma televisão barata, que se pudesse fazer um investimento, mas repetir muito e trabalhar com um orçamento enxuto. Foi uma estratégia de programação, mas que não deu certo. A Daniela pega esse terreno com, de certa forma, muitas dificuldades de fazer decolar outra vez, né? Então, é um novo momento do SBT. 2024 provou que muitas escolhas desse novo momento, dessa aposta da Daniela Berutti foram errados, foram equivocados, mas
essa sequência de trabalho, ela precisa trazer o que vem pela frente, que o SBT vai colocar à disposição do telespectador mais pra frente. Vamos ver então quais serão esses desdobramentos. Achei interessante essa matéria do Vanucci porque, de novo, ela traz uma reestruturação do SBT de dentro pra fora, né? Do off pro online, do bastidor pro ao vivo. É uma mudança bastante completa de paradigma que a gente está acompanhando nesse momento para ver se consegue salvar o SBT desse momento que disputa tanto com a Band e tão pouco com a Record. Segue o legalzinho na nossa programação. Eita! Segue o legalzinho na nossa programação agora com o comentário de vocês. Muito bem, vamos para os comentários de quem nos acompanha, enquanto você deixa o like. Este é o legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Este é o legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Vamos aqui com os comentários de vocês, vamos lá. Edjânio tá conosco lá em Alagoas, Maceió, um abraço para você. Chaparron Júnior, e o próximo Pauta Livre, quem sabe, quando o Pauta Livre a qualquer momento chega, né? Chega a qualquer momento. Guto Guimarães, vamos ver se o SBT caminha. Obrigado, Guto, obrigado pela presença, tá? Eduardo Henrique Júnior, eu gosto muito de você, você é 10. Obrigado, Eduardo, obrigado pelo carinho, viu? Fico muito contente. Quem mais? Henrique Santos, você tem algum detalhe sobre o que se trata a Casa dos Vilões? É uma seleção de gente polêmica de outros realities. Foi assim a versão internacional, né? Vários realities diferentes, como o próprio Big Brother. Aqui no nosso caso, a Fazenda, o Big Brother, de Férias com o Ex. Só os vilões de várias temporadas desse reality dentro de uma casa só. Isso tem tudo pra dar certo. Torço muito. Acredito que o Boninho vai ser uma pedra no sapato da Globo, diz o Tassiano. Acho que da Globo não. Até pelo momento do SBT, mas acho que ele pode tornar o SBT mais competitivo para cima da Record, né? A Record tá abrindo uma frente muito grande de audiência, né? Então tem isso também. Vamos lá. O elenco do BBB acho que tá numa colônia de férias, sem dúvida. Tem isso, sem dúvida. Jefferson dizendo, torcendo pro Boninho dar esse upgrade que o SBT tanto precisa. Um grande profissional que não é perfeito, mas tem uma visão de TV que pode acrescentar muito ao estilo clássico do SBT. E mais uma coisa, né, Jeff? Que ama a televisão. Isso é fundamental. A gente vê, acho que tem muitos executivos que têm e que respirou televisão a vida inteira, né? Então isso faz parte também, para esse momento do SBT em que muita coisa fica meio difícil de acompanhar, a gente tem esse contexto. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. O Guto Guimarães, bem novela mexicana, quase Rubi, o Por que não deixa fazer like, né? Tassiano Oliveira. Ya le doy like al vídeo antes de verlo porque sé que viene algo bueno. Gracias, muchas gracias, Tassiano. Porque me quedo necesitando de pedirle like en toda la live. En las personas no. Obrigado. Vamos lá, quem mais aqui com a gente? O SBT do Silvio Santos não passou com ele, né? É muito difícil a gente falar sobre isso, mas eu espero que... De novo, eu acho que o programa Silvio Santos segue com o DNA. Achei acertada a decisão de manter o nome dele. Porque funcionou. As pessoas compraram o programa Silvio Santos com a Patrícia. Isso é muito importante, né? O Jefferson dizendo, já se imaginava que o SBT sem Silvio Santos iria encarar grandes desafios. Já sabíamos que tempos difíceis viriam e de fato está acontecendo, mas espero que o SBT se recupere. Eu espero, honestamente, isso assim, junto com todos vocês, porque eu acho que é muito importante a gente olhar para isso e o que vem pela frente, né? Casa dos Vilões vai dar ordem nessa graça, tá dizendo o Edjane aqui. O Marcelo Guel tá dizendo aqui, SBT vai voltar a vice e olha lá, incomodar o Plim Plim. Quem sabe, né, Marcelo? Acho difícil, porque quem mais perdeu o público foi a Globo, e ela segue muito à frente de outras figuras. O Andrew tá dizendo, louco, já deixei um like depois de Por que não deixas el like. Por que não deixas el like é uma grande novela aqui da Rede Gesla, e em breve nós faremos não faremos novela nenhuma, não fico prometendo essas coisas, depois não consigo cumprir. Enfim, minha galera, obrigado pela companhia de vocês, este foi mais um legalzinho, a reprise desse programa vai hoje ao ar às 11 da noite, obrigado a você que está assistindo na reprise também, e nós vamos ficando por aqui com mais este fantástico da Rede Gesla. Amanhã voltamos com a cobertura do BBB e com a resenha televisiva também trazendo os principais... Amanhã voltamos com o BBB e a resenha televisiva trazendo os principais detalhes
do universo televisivo e principalmente a disputa entre a Sergio Caia e SBT, tudo isso e muito mais amanhã na Rede Greslow de televisão. Boa noite de sábado, se cuidem e até lá.